Eu recebo a partir de agora o professor Davidson Cavalcante, o nosso analista político, para falar aí sobre uma pesquisa que aponta Manaus como um termômetro para as eleições presidenciais em 2026, professor. Boa noite. Ô Walter, muito boa noite para você, feliz ano novo também para você, a gente já desejou feliz ano novo para os nossos telespectadores, mas assim, o ano mudou, mas as pesquisas vão ser constantes agora, né? Aliás, irão ser constantes agora, e uma das pesquisas que aponta isso é uma sondagem nacional. Manaus é uma das 16 capitais do país em que a força de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, ainda será muito forte nas eleições de 2024. Essa sondagem, o que ela analisou, Walter? Principalmente, qual é o objetivo disso? Verificar se a eleição municipal desse ano, de 2024, ainda terá força, principalmente para a próxima eleição de 2026. E o peso da polarização direita e esquerda, de pautas que são muito ligadas aos dois segmentos, e no caso de Manaus, onde há 67% de um eleitor que ainda se identifica com a direita e com o ex-presidente da República, pode ser decisivo também no tabuleiro da eleição municipal. Eu fui analisar os números, conversei também com fontes nacionais e aqui que analisam esse cenário. Hoje, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está no PL, poderá vir a Manaus para reuniões e definições de tabuleiro. Ainda não há algo definido oficial. Mas o que se sabe é que hoje no PL o candidato Alberto Neto é quem tenta se viabilizar com mais força, apesar de que tem lá Coronel Menezes, que também ali criou um cabo de guerra direto com o Alberto Neto, lembrando que Alberto Neto é o presidente municipal da sigla, e Menezes foi ali no Senado, teve aquela votação no geral, no total, com mais de 700 mil votos, sendo 500 mil votos só aqui na capital do Amazonas. Então, os outros candidatos, isso mexe muito com o cenário, estão ali de olho, principalmente suas articulações, para saber como isso se dará. Lembrando, Walter, que nas últimas sondagens, ali você fica num trio, né? Você fica com Davi Almeida, com Amon, que vem em segundo, apesar da indefinição do deputado federal no processo, Roberto Cidade, e ali vem os dois principais nomes da direita, que vem Coronel Menezes e Alberto Neto. Então, todo esse cenário ainda será muito forte, a tendência de polarização entre esquerda e direita, inclusive na capital do estado. Uma informação que é importante, só para a gente lembrar, em 2022, o presidente Lula venceu no estado, venceu no interior, mas na capital, maior colégio eleitoral do Amazonas e maior metrópole da região norte, Bolsonaro venceu Lula por 60% a 28%. Então é um detalhe que tem que estar aí na planilha de quem pretende concorrer à Prefeitura de Manaus. Agora, professor, vamos falar do prefeito Davi Almeida no União Brasil. Sim, não, como é que está isso aí? Pois é, tem uma formiguinha que me disse aí que nos bastidores há uma articulação de um grupo do União Brasil muito mais ligado. Lembrando que o União Brasil é uma fusão de duas siglas, de dois ex-partidos, o PSL e o Democratas. O grupo ligado ao Democratas, que é muito próximo do agora que vai retomar a Câmara Federal, Paulderney Avelino, teria articulado a nível nacional com dirigentes do União Brasil a possível ida de Davi Almeida para a sigla. Só que eu fui apurar dos dois lados e existem informações aí que, na realidade, refutam, negam isso. Qual é a ideia, né, de Davi Almeida no União Brasil? Se Davi Almeida, que hoje está no Avante, migra para o União Brasil, teria ali um problema com o MDB, lembrando que o Davi Almeida tem uma proximidade hoje com o senador Eduardo Braga, e daria um banho de água fria em Roberto Cidade, que é hoje o nome do União Brasil, que tenta se viabilizar com mais força a Prefeitura de Manaus e é aliado do governador Wilson Lima. Só para a gente fechar, segundo a ala ligada ao governador, a sua assessoria e interlocutores, o governador negou qualquer possibilidade por parte dele e de seu grupo político de qualquer alinhamento com o Paulderney ou com qualquer outra ala do União Brasil para filiação de Davi Almeida. Lembrando, segundo uma fala de um interlocutor do governo do estado, qualquer filiação de membros para a sigla, para a União Brasil, lembrando que o União Brasil está sem comando desde maio de 2023, passa pela direção nacional do partido que vive um cabo de guerra e que também deve trocar o comando. O mais provável é que Antônio Rueda assuma o maior partido político hoje do país. Então, qualquer decisão passa também pela direção nacional
e isso também vale para o Amazonas, que vive aí um cabo de guerra entre Wilson Lima e Paulderney pelo comando da sigla. Lembrando que Paulderney volta à Câmara Federal depois de uma articulação envolvendo Wilson Lima e o governo do estado para trazer Fausto Júnior para a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano Urbano, a SEDURB, que hoje inclusive foi oficializado o nome de Fausto Júnior na pasta. Então, essas situações de eleições, de brigas, de bastidores, serão bastante comuns a partir de agora, Walter. Agora, professor, para a gente mexer mais aí com esse tabuleiro, qual seria então a indicação do governador Wilson Lima? Eu falava ontem aqui no primeiro dia do ano, que o Wilson Lima tem alguns nomes para trabalhar. Um desses nomes, claro, envolve aí o tabuleiro do União Brasil. Roberto Cidade é o nome que mais anda com o governador. Capitão Alberto Neto é um outro nome. Mas eu soube hoje, atualizado, informações de que Amon Mandel, inclusive, é também um nome nesse tabuleiro. E, claro, envolve também toda a indicação de vice de chapa de Davi Almeida. É importante analisar que o governador está adotando o princípio da cautela. Não fala nada no assunto, passeia ali com os nomes, mas isso envolve também articular o seu partido e também ter uma informação importante de bastidores. Existe uma articulação nacional que pode colocar a União Brasil, o Partido Progressista, que aqui é da base do governador, e também o próprio PL numa superfederação para 2026. Então, isso está em discussão, isso também mexe muito no tabuleiro político do país inteiro, inclusive do Amazonas, que inclusive passa pela eleição municipal. Mas Wilson Lima hoje trata, segundo uma fonte, o plano A aí, ainda na possibilidade de uma indicação de vice a Davi Almeida. Esse nome permanece ainda sob sigilo, mas os nomes que por tabela podem aí, dependendo dessa situação hoje, tensa entre a prefeitura, no caso o prefeito de Manaus e o governador, ter o Roberto Cidade, capitão Alberto Neto e até o Amon Mandel como nomes aí por tabela. Lembrando que números falarão bastante, articulações também, e tem um outro nome que participa do processo, segundo uma fonte com quem eu conversei hoje, Omar Aziz. Lembrando que Omar Aziz viabiliza aí a possibilidade de ser candidato a governador em 2026. Lembrando que se Davi Almeida vence a eleição em 2024, é outro nome aí sondado para o mesmo tabuleiro lá na frente. Lembrando que o Wilson é dado nos bastidores como um potencial nome para o Senado em 2026, podendo aí ser até um adversário direto do senador Eduardo Braga. É isso, então vamos ficar bem atentos, com os olhos, com os ouvidos aí para esse ano 2024. Professor Davidson Cavalcante, um bom ano para o senhor. Com certeza, Walter. Até amanhã. Se você não estiver aqui, amanhã estará de volta. A gente se vê. Com certeza, vamos aguardar.